ao longo da história, muitos artistas se interessaram pelos efeitos da luz e da cor. O primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui é o do Carlos Cruz Dias. Ele pensava na pintura como uma estrutura dinâmica, ele queria que as cores fossem dinâmicas. Então, quando a gente pinta um quadro, depois ele é apresentado, a cor já está lá, né? A cor já é um passado. Ele queria que a cor tivesse uma espécie de vida, né? Então, esse daqui é um trabalho do Carlos Cruz Dias, chamado Indução Cromática, de 1971. Nesse trabalho a gente vê várias linhas de azul e, de repente, entre essas linhas a gente pode distinguir talvez uns amarelos que se criam na nossa retina, ou talvez os esverdeados. Isso a gente vai percebendo conforme vai olhando, e esses efeitos de luz vão refletindo na nossa retina, né? Muitos artistas do século XIX, alguns, diria, se interessaram por esse efeito da luz e da cor. Um grupo de franceses se chamou impressionistas. Eles foram para fora dos seus ateliês pintar em vários momentos diferentes do dia e também da noite. Antes dos impressionistas, muitos artistas saíam para pintar, mas faziam apenas o seu desenho ou esboço fora do ateliê, chegavam no ateliê e finalizavam o seu trabalho. Aqui os exemplos são do Claude Monet. Tem dois quadros do Monet aqui com a mesma composição. São as mesmas árvores sobre um rio, mas estão em momentos diferentes. Então as cores ficam diferentes e eles até parecem um pouco diferentes, esses quadros, né? Ele simplesmente pintou em momentos diferentes do dia. De manhã, de repente, a gente tem um tipo de luz, de tarde um pouco mais avermelhado, amarelado, né? E assim por diante. Um cara que pensou muito a cor e foi professor foi o Paul Klee, que na época que lecionava a teoria elementar do design na escola Bauhaus. A escola Bauhaus foi uma escola de design que foi criada na Alemanha pelo Walter Gropius em 1919 e fechada pelo regime nazista de Adolf Hitler quando ele ascendeu ao poder em 1933. O Paul Klee pensava esse aqui chama-se branco envolto em polifonia. Então, tem um certo branco, né, que vai ser envolvido por outras cores, numa espécie de pintura com velaturas, ou seja, camadas diferentes de cor que vão fazendo camadas de cor que vão se formando outras cores. Então parece uma luminosidade, né, que vai saindo desse trabalho aqui do Paul Klee, assim como esse aqui que tem, me parece uma cruz, né, e hoje em dia isso parece muito mais, como é que se diz? Se assemelha muito ao que a gente vê nos computadores, nos pixels, mas a gente está falando aqui de, acho que 1930, se não me engano. Esse aqui é de 23, né? Então a ideia de computador ainda estava longe, né? Dessa, dessa, é, desse design digital, né? Então, os pesquisadores do som muitas vezes ficaram ligados ao movimento futurista, que foi um movimento surgido no início do século XX, reunindo artistas em volta da figura do Marinetti. O Marinetti foi o idealizador do futurismo, que posteriormente se ligou ao fascismo italiano, o fascismo de Benito Mussolini. O futurismo virou um partido político e ficou envolvido com o fascismo. Depois retirou-se um pouco esse caráter, queria que ele fosse um caráter apenas cultural, mas depois reanimou-se com o fascismo, né, esse período terrível italiano. E o futurismo queria pensar os sons da indústria, né, como que uma água vem por um cano de metal, como que é o som dos aviões, dos helicópteros, que seja, da tecnologia. Esse trabalho aqui é do Russolo, que inventou um tipo de máquina que fazia vários tipos de ruídos.
Então, os sons também são tipos de que a gente separa, né, muitas vezes entre sons musicais e sons de ruído, né? Então, para muita gente, de repente, um som, uma música de heavy metal, um death metal, vai ser um ruído. Para outros, vai ser uma música eletrônica, vai ser ruído. Para outras pessoas, claro, música. E o John Cage foi um músico estadunidense que pregava a necessidade de um trabalho experimental nas artes, na música. Ele pertencia ao grupo Fluxus, que fez performances, objetos e assim por diante. Esse aqui é o John Cage tocando um piano de brinquedo. Ele fez uma suíte, escreveu uma suíte, uma peça para o piano de brinquedo e ele está tocando aqui. Então a gente imagina como é que é diferente, né, tocar uma peça no piano tradicional de cauda e tocar no piano de brinquedo. O Yves Klein achava que a cor era poderosa e descobriu uma espécie de azul que ele chamou de International Blue Kind, que é esse tipo de azul aqui, que está numa escultura do Yves Klein. E curioso é que ele pintou esse globo antes do Yuri Gagarin falar aquela frase, né, quando ele foi para o espaço, o russo, que a Terra era azul, né? Então, por causa do mar, né, que aparece em grande quantidade, né, e dá o azul da Terra, né? O Van Gogh aqui, que é chamado de pós-impressionista também, porque ele saía para a rua, para o espaço rural para pintar, pintou esse quadro aqui, Castanheira em Flor, de 1887. Aqui ele mostra a exuberância, né, do verde, da natureza, como que ele também utiliza o mesmo verde, ou um verde de tom parecido no chão, no céu. É uma profusão e uma ode ao verde, né? O verde como essa expressão da natureza, né? O Anish Kapoor é um pintor indiano que faz experimentos também com a cor. Aqui o trabalho do Anish Kapoor, a gente pode pensar que é uma pintura numa parede, né? Mas só estando lá para a gente perceber que é um buraco, tem um buraco na parede. E ele é pintado com várias camadas de amarelo e dá essa impressão de que é bidimensional, né? Há algum tempo uma pessoa foi ver uma exposição do Anish Kapoor e tinha um círculo preto pintado no chão. Mas a pessoa não percebeu que esse círculo preto era na verdade um buraco e pintado de preto. E ela caiu nesse espaço mesmo com vários avisos do museu dizendo para não se aproximar da pintura. Então, quando você for ver algum aviso assim, não toque na obra, de repente pode ser um perigo. O conceito de paisagem sonora tem a ver com sons que a gente ouve ou nos lugares onde a gente está, né? Por exemplo, se eu de repente parar de falar agora, a gente pode ouvir um galo, ou um cachorro, ou um passarinho, denotando que talvez eu esteja numa área mais rural, né? Esse é o conceito de paisagem sonora. O Luiz Sassilotto é um pintor que fez uma série de pinturas chamadas concreção. Aqui tem um trabalho do Luiz Sassilotto que mostra que de repente esses verdes ou azuis parecem um pouco umas sombras desses amarelos. Então dá uma impressão de tridimensionalidade, né? Uma ilusão de tridimensionalidade. Aqui o trabalho do Joseph Albers é o seguinte, parece também uma exploração dessa questão da cor e da luminosidade, né? Tem um verde aqui que parece envolto por umas sombras de azul e de preto, né? Que vão chegando ao grande momento do verde, né? Esse quadrado esverdeado, um verde assim bem diferente, especial, né? O Walter Smetak foi um músico que fez, além de sons experimentais, criou muitos instrumentos musicais diferentes.
Aqui é uma exposição do Walter Smetak. Então, a exposição é interessante porque mostra que, ao mesmo tempo, ele não estava só apenas explorando as qualidades sonoras, mas também plásticas dos objetos, né? Os objetos podiam parecer esculturas. E o último exemplo aqui é do Hermeto Pascoal, que é um músico brasileiro que é conhecido pela experimentação dos sons, né? Muito ligado a, a uma profusão de composições, né? Ele compõe muito, e aqui está o Hermeto tocando uma chaleira. E é um músico incrível, brasileiro, que produz muito e continua produzindo. E esses foram alguns exemplos de como luz e som são apresentados e explorados nas artes.